pessoas! Bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Então, a nova obsessão do mundo, a inteligência artificial. É ChatGPT pra cá, dali pra lá, Gemini, whatever. Esse assunto não é nem mais de hoje, eu sei, mas tem gente que nem entende muito do assunto e já tá de saco cheio. Eu nem posso dizer que eu entendo tanto assim também. Eu já fiz curso, eu já tô tentando me informar o máximo possível porque eu gosto muito do assunto. Mas vamos combinar que a gente tá muito longe de entender tudo do que está acontecendo com as AIs, né? E já tá geral meio de saco cheio. Mas a questão é que ficar de fora, ignorar, fingir que não existe, torcer pra moda acabar, eu também acho que é um tiro no pé, galera. Não é exatamente a melhor coisa a se fazer. Mas enfim, nem é exatamente de AI que eu vim falar hoje aqui, foi mais clickbait pra chamar vocês aqui pro episódio. Brinks. Bom, a minha obsessão é por algo bem diferente, e tudo começou com o resultado do Nobel de Física desse ano, que saiu agora em outubro. Não sei se vocês acompanham essas coisas, mas eu adoro. Então, eu estava lendo sobre o Geoffrey Hinton, que vocês devem ter ouvido falar na época, que gritou aos 7 ventos, parem de desenvolver AIs, e pediu demissão da Google e tudo. Não sei se ele pediu demissão da Google ou foi demitido, agora eu não lembro. Mas ele é uma figura importante nesse campo da inteligência artificial, e especificamente aqui na área de redes neurais artificiais. Ele foi pioneiro no desenvolvimento de técnicas que são a base do Deep Learning, que envolve o uso de redes neurais para processar dados complexos, é assim que eles explicam. E o Deep Learning, gente, é o pilar das aplicações de AIs, né? Enfim, o maluco é pica das galáxias, e não somente ele, porque afinal ele dividiu o prêmio com o John Hopfield, que é outro crânio de redes neurais, quem na verdade inspirou Hinton em primeiro lugar. Cara, se vocês puderem ler mais sobre redes neurais e reconstrução e reconhecimento de imagens e áudio, é um mundo à parte. Preparem-se para ficar horas e horas na internet, é um mundo fascinante. Isso se vocês forem loucos como eu, né? De querer ler sobre isso, eu adoro. E, bom, eu nem tenho conhecimento suficiente para vir aqui explicar todos os detalhes de redes neurais, mas eu quis trazer esse assunto para vocês para introduzir o que eu vou ainda, né, devagar aqui. Eu acabei viajando nas minhas pesquisas do Nobel da Física para tecnologias reais versus ficção no cinema, tipo, o que a gente tem na ficção que já é uma tecnologia possível, que a gente já é capaz de fazer, avanços de realidade virtual, metaverso, Apple Vision Pro. Cara, eu viajei no Apple Vision Pro, eu fiquei vendo trailer, eu fiquei vendo quanto é que era eu não ia comprar, obviamente eu não tenho esse dinheiro, mas confesso que eu fiquei com uma vontade de testar, galera. Até quis ali, se pudesse, se fosse barato, eu ia testar, mesmo podendo ficar enjoada depois, porque dizem que todas essas realidades virtuais ainda não estão... Dizem não, eu já testei, né? A gente já testou. Quem já colocou um daqueles óculos, não é Apple Vision Pro, mas quem já colocou um desses óculos já sabe que depois fica mega dor de cabeça e enjoado. A questão ainda, né, a tecnologia ainda não está muito avançada. Bom, e depois de tudo eu ainda fui para pesquisas de relacionamentos amorosos com AI e a constatação, gente, vergonhosa, de que eu ainda não tinha visto o filme Her, de 2013, com o Joaquin Phoenix, e que fala justamente disso, de relacionamentos com AIs. Eu não sei se vocês já viram, mas o filme segue a história de Theodore, um escritor solitário, que se apaixona por Samantha, um sistema operacional inteligente, voz de ninguém menos que Scarlett Johansson, lindona, diva, projetado para entender e evoluir emocionalmente. À medida que esse relacionamento se aprofunda, o Theodore descobre os paradoxos e as limitações do amor com uma consciência digital. Basicamente, o filme explora a complexidade das conexões humanas em um mundo cada vez mais tecnológico e isolado. Vou botar aqui entre aspas esse isolado. No episódio anterior eu divaguei sobre Dark Matter, para quem escutou, e embora Her percorra um caminho distinto, ambas as histórias abrem o diálogo para reflexões sobre o impacto das decisões e das emoções nas realidades que a gente habita ou cria. Vem comigo nessa loucura, vamos lá, vou tentar aqui me explicar.
Em Dark Matter, o protagonista ele lida com a capacidade de explorar realidades alternativas, cada uma modelada pelas emoções e estado mental, no momento da sua entrada, né, no corredor quântico. E isso diz que as emoções e escolhas meio que moldam fisicamente o mundo ao nosso redor. Não são apenas as ações que criam novas possibilidades, mas também os nossos sentimentos mais profundos, as ansiedades e esperanças. Por outro lado, olhando para o Her, esse filme, Her, coloca em questão até que ponto as nossas emoções, quando abstraídas para além do corpo humano, ainda são válidas e autênticas. Quando a Samantha amadurece, digamos assim, ela se vê em um dilema. Eu não sei se vocês lembram. Ao transcender os limites físicos e intelectuais do humano, ela se distancia das emoções humanas, ao mesmo tempo em que as entende em profundidade. Entendem? Maluco, isso é lindo demais. O filme questiona a natureza da conexão. Cara, sério, eu fiquei muito mind-blowing nesse filme. Esse filme é muito bom, gente. É muito incrível. Eu fiquei com várias perguntas e reflexões sobre isso, justamente aqui no podcast que eu tô trazendo essa questão da conexão. É possível amar e se conectar de maneira profunda com algo que não é real nos termos tradicionais? Esse amor é menos verdadeiro? Quem sou eu ou você para dizer o que é um amor mais real? Cara, não dá. Eu fico muito... Ai, gente, sério. Há uma infinidade de temas que Her aborda, mas a que mais me tocou foi essa introspecção profunda com a qual a gente lida com a falta, com a perda, com o afeto, a solidão. Todos nós sentimos tudo isso, mas por algum motivo a gente lida sozinho com esses sentimentos que são universais. Que paradoxo imbecil é esse? Aí, lógico que eu fui pesquisar sobre relacionamentos com AIs depois de ver o filme. E a internet é um lugar de trevas e cheio de escuridão. Eu acho que, né, não preciso nem dizer isso, mas, enfim, vejam por sua conta e risco. E não digam que eu não avisei. Mas se for pensar sobre a solidão de um mundo extremamente conectado e a criação de AIs que simulam interação humana, é só fazer a matemática. É óbvio que há pessoas que já defendem um relacionamento romântico com bots. E qual é o limite da interação com a máquina? Ela não tem emoção, significa que não pode criar uma sensação de afeto no usuário? Como a gente vai poder entender o limite ético e psicológico, uma vez que a AI consegue inclusive simular empatia e bondade? Pessoas que já têm dificuldade de se relacionar podem acabar encontrando um tipo de ideal e perfeição numa AI. E aí? Ferrou, amigo. Eu sei que, por outro lado, AIs podem criar um espaço onde a pessoa se sente ouvida e respeitada, blá, e isso tem um impacto a longo prazo, curando até depressão, tem estudos sobre isso, mas será? Sabemos que muitas AIs são desenvolvidas para entretenimento e a capacidade de simular emoções ajuda sim a criar uma experiência mais imersiva, beleza. Jogos, realidades virtuais, plataformas de conteúdo interativo, tudo isso já se beneficia quando as AIs podem reagir de forma emocional às ações dos usuários. E logicamente que gera mais envolvimento, sensação de personalização, dá mais lucro, pá, ok. Simular comportamento humano torna a interação com a tecnologia mais intuitiva e acessível. Sem dúvida. Essa é a conclusão. Mas a que custo, minha gente? Tem uma galera que defende que simular emoções humanas, por ser um desafio técnico, que envolve compreender nuances de linguagem e contexto, estaríamos desenvolvendo não apenas a tecnologia, mas explorando limites do comportamento humano nas áreas da psicologia e neurociência. Porra, mas não dá pra achar outras formas de fazer isso, não? E a dependência disso, galera? E o mundo fora do virtual? Como fica depois de você ter essa experiência mais personalizada, rápida, ideal, com todos os aspectos bons e sem nenhuma falha dos humanos? Pensa bem. As relações humanas são marcadas pela complexidade de emoções, né? E pela capacidade de transformação e crescimento. Existe uma troca real e imprevisível de emoções e experiências. Há aprendizados, conflitos, crescimento conjunto, luto, cara, luto. E perda é uma parte inevitável e necessária do ciclo da vida. Algo que uma AI, por mais avançada que seja, simplesmente não vai poder oferecer de forma genuína.
Com uma AI, não há possibilidade desse crescimento, porque não existe o ciclo natural de evolução que acontece nas relações reais. A AI é programada para sempre estar disponível, sempre responder de forma perfeita, e isso pode criar uma falsa zona de conforto. Sem a frustração, o erro, o conflito, ou o rompimento até, não há espaço para a pessoa aprender a lidar com a imperfeição e a vulnerabilidade, algo que é essencial para nossa maturidade emocional, saca? Meu Deus, socorro. Eu vou falando sobre isso, eu vou ficando mais desesperada. Isso porque eu nem entrei em detalhes de risco de isolamento por conta da dependência emocional. A gente começa a confiar mais numa AI e isso desencoraja qualquer um a buscar conexões humanas, que são obviamente muito mais desafiadoras. Pode levar à desconexão do mundo real isso, e à perda de habilidades sociais. Imagina. Enfim, as IAs podem até servir como ferramentas de apoio emocional em momentos específicos, ou como forma de companhia para aqueles que enfrentam solidão e tal, mas substituir completamente a riqueza de um relacionamento humano seria perder algo, gente, essencialmente transformador na nossa jornada de amadurecimento e evolução, galera. A verdadeira empatia, vulnerabilidade, crescimento e luto só vai existir diante de outra pessoa real, com todas as suas falhas e complexidades. Foquei em relacionamento porque eu tô ainda com o filme Her na cabeça, mas eu acho que em algum momento eu acabo querendo, né, voltar aqui para falar de AI, para comentar sobre controle, uso de AI como ferramenta de manipulação, porque nós já somos influenciados como consumidores de forma sutil, às vezes nem tão sutil assim, e sistêmica. Essa, gente, é muito sistêmico. Os algoritmos que moldam as nossas interações online impactam redes sociais e nossas percepções sobre o mundo inteiro. Maldito Twitter, Facebook e afins, que a longo prazo só fez ferrar com a nossa vida. Olha, o meu melhor amigo vai ficar orgulhoso de mim quando eu começar a defender aqui o Fediverso, Mastodon e redes livres. Beijo, Rony. Mas deixa para uma próxima. Ou eu chamo ele para entrevista aqui no podcast para falar disso, porque ninguém é melhor que o Rony para falar de Fediverso. Para finalizar, fica a reflexão, Pips. Se não tiver regulamentação e debates éticos profundos, se não formos cuidadosos, o desenvolvimento descontrolado dessas tecnologias pode sim e vai criar problemas de longo prazo para os quais não estamos prontos para enfrentar. O segredo, pelo menos eu acho que sim, né? O segredo para nos proteger está na conscientização. Então nada de fingir que não existe, que não é contigo. Estuda, caramba. É sério, vocês precisam ler sobre AI, precisam ouvir gente que está nesse mercado, precisam testar. Infelizmente é um paradoxo aqui, né, de testar, alimentar e ser ruim, mas precisa entender para que haja conscientização e a gente possa se proteger. O segredo também está no compromisso firme com o uso ético da tecnologia. Não dá para pedir regulamentação e uso ético sem conhecer ou entender o mínimo que seja sobre a tecnologia e seus impactos. Gente, acho que eu tô precisando beber chamate para me acalmar. Eu vou pedir aqui pro ChatGPT fazer um roteiro de meditação para mim. Até o próximo episódio.